Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo corpo e alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência. Hoje, a gente vai mergulhar uma conexão que é, olha, simplesmente incrível e poderosa. A forma como as bactérias que vivem no nosso intestino conseguem influenciar e muito o nosso cérebro. É uma via de mão dupla que mexe com tudo, desde o nosso humor até a nossa saúde neurológica. E para a gente entender de onde veio essa ideia, nossa história começa lá no século XIX, com um acidente bem inusitado que acabou abrindo uma janela, literalmente, para os segredos do nosso sistema digestivo. Tudo começou em 1822. Um rapaz chamado Alexis St. Martin sofreu um acidente de tiro que o deixou com uma fístula, que é basicamente uma abertura que ia de fora do corpo direto para o estômago dele. Para o Dr. William Bowman, aquilo foi uma oportunidade científica única na vida. Ele podia observar em tempo real o que acontecia dentro do estômago de St. Martin e como as emoções dele afetavam a digestão. E aqui vem o ponto principal da descoberta dele. O Dr. Beaumont percebeu que quando o St. Martin ficava com raiva ou agitado, a digestão dele simplesmente mudava completamente. Essa foi a primeira prova científica ali, ao vivo e a cores, da conexão direta entre o cérebro e o intestino. Um marco tão grande que rendeu ao Beaumont o título de pai da fisiologia gástrica. Mas, claro, essa observação lá do século XIX foi só a pontinha do iceberg. Hoje, a gente sabe que essa conexão é uma verdadeira superestrada, super complexa, cheia de sinais químicos e físicos indo e vindo. Vamos entender melhor como essa estrada funciona. A principal ponte física, a avenida que liga o cérebro e o intestino, se chama nervo vago. Ele funciona como uma via de mão dupla, mandando os sinais do cérebro para o intestino para controlar a digestão, mas o mais impressionante é o volume de informação que faz o caminho contrário. E agora se prepare, porque esse número aqui é de cair o queixo. 80%. Isso mesmo, cerca de 80% de toda a comunicação que passa pelo nervo vago vai do intestino para o cérebro. É como se o nosso intestino fosse um correspondente de campo, enviando relatórios detalhados sem parar para a central de comando, o nosso cérebro. E não é só por essa avenida nervosa que a conversa acontece, não. Existe também uma rota química. O nosso sistema digestivo produz hormônios que caem na corrente sanguínea e viajam até o cérebro. Um exemplo clássico disso é a colecistoquinina, ou CCK. Quando a gente come, o intestino libera esse hormônio, ele viaja até o hipotálamo e manda o recado: olha, já estamos satisfeitos por aqui. É ele que gera a sensação de saciedade. Bom, até agora falamos do cérebro e do intestino. Mas está faltando um personagem principal nessa história, um que a gente nem enxerga, mas que talvez seja o mais influente de todos: os trilhões de micro-organismos que vivem dentro da gente. Pensa um pouquinho nisso. A gente tem uma quantidade de células, de bactérias e outros micróbios no nosso corpo que é quase igual ao nosso número de células humanas. Onde será que a grande maioria desses seres microscópicos decidiu morar? Essa comunidade toda tem um nome: microbiota. E quando está tudo em paz, tudo em equilíbrio, a gente vive numa harmonia perfeita com ela. O problema é quando fatores como uma dieta ruim, estresse ou o uso de antibióticos bagunçam esse ecossistema. Aí a gente entra no estado chamado disbiose, e é aí que os problemas podem conversar. E a resposta para aquela pergunta está aqui. A esmagadora maioria, 80% da nossa microbiota, vive nos intestinos. Isso faz o nosso intestino o verdadeiro epicentro de toda essa interação. Ok, beleza. Então a gente já sabe que eles estão lá. Mas como é que esses bichinhos conseguem, de fato, conversar com o nosso cérebro e influenciar a nossa saúde mental? A resposta está na química. Eles são literalmente pequenas fábricas de substâncias poderosíssimas. Olha, é impressionante o que uma microbiota saudável consegue produzir. Eles sintetizam neurotransmissores que regulam nosso humor, como a serotonina, produzem vitaminas essenciais para o cérebro, criam ácidos graxos que combatem a inflamação e até lipídios que ajudam a proteger nossos neurônios. E se liga nesse dado porque ele é fundamental para a gente entender a relação com o nosso humor. Cerca de 90% de toda a serotonina do nosso corpo, conhecida como neurotransmissor da felicidade, é produzida no intestino, e a nossa microbiota tem um papel gigante nisso. Um desequilíbrio aqui pode significar menos serotonina, afetando diretamente nosso bem-estar. A disbiose também mexe diretamente com a nossa resposta ao estresse. Pensa num efeito dominó. O intestino desequilibrado pode deixar nosso eixo de estresse, o HPA, hiperativo. Isso faz com que a gente libere mais cortisol, o hormônio do estresse.
E cortisol alto por muito tempo pode danificar áreas importantes do cérebro, criando um ciclo vicioso de estresse e ansiedade. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, fica muito claro, né? A saúde do nosso intestino vai muito além da digestão. Ela tem um impacto profundo e direto na nossa saúde mental e neurológica. E a ciência tem encontrado correlações cada vez mais fortes. A disbiose é muito comum em quadros de depressão e ansiedade. Aquela inflamação que começa no intestino pode viajar pelo corpo e contribuir para a neuroinflamação que a gente vê no Alzheimer. E essas ligações se estendem também a condições como o autismo e a esclerose múltipla. Então a pergunta que fica é, o que a gente pode fazer a respeito? A notícia boa é que nós temos sim muito poder para influenciar nossa microbiota de forma positiva. As chaves são uma dieta variada e rica em fibras, atividade física regular, bons hábitos de higiene e, um ponto muito importante, usar antibióticos só quando for realmente necessário, porque eles podem ser devastadores para as nossas boas bactérias. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a grande maioria da comunicação vem de baixo para cima, do intestino para o cérebro, quem é que está realmente no comando das nossas emoções e até de algumas das nossas decisões? Fica aí a provocação. Se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas iniciem sua jornada de cura e consciência.